Amém. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui hoje na cidade de Mogi das Cruzes e viemos em nome de Jesus para uma reunião que eu tenho certeza vai ser muito abençoada. Eu queria já de início fazer com que você que está aqui já tivesse o contato com a palavra do Senhor. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, que senão fica só nas minhas considerações e aí não levamos a parte alguma. Nós temos aqui o caso daquela senhora que sofria de hemorragia há 12 anos e Jesus Cristo a curou sem que ela tivesse pedido a Jesus diretamente, né? Ela estava em sintonia com o Senhor Deus e Deus então a orientou. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, aqui está explicando que ele foi com o Jairo, um dos príncipes da sinagoga, até a casa deste para curar a filha dele, que depois veio até morrer, mas foi ressuscitada. Então no meio dessa história está enxertada aqui a cura dessa senhora. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, além das lições que talvez você já ouviu da minha própria pessoa, quando preguei essa mensagem em muitos locais, ou de outra pessoa, existem aquelas lições que o Espírito Santo quer nos dar aqui. Ele estava caminhando para a casa de Jairo e começa o texto que nós lemos dizendo: e certa mulher, que a Bíblia não identificou. Nós às vezes gostamos de identificar as pessoas e até louvar as pessoas por algumas atitudes boas que elas fizeram, mas não é isso que a Bíblia Sagrada diz, não. Quando na verdade um homem faz, ou uma mulher, uma coisa boa, faz mercê da graça de Deus. O salmista chegou a dizer que quando uma pessoa é reputada como uma coluna de santidade, uma pessoa muito boa, olha, eu nunca vi uma pessoa igual a essa pessoa é perfeita, ela é maravilhosa. A Bíblia diz, o salmista falou, que ela é pura vaidade. Mas o ser humano tem esse negócio de acreditar aos outros a capacidade de fazer o bem. Longe de Deus, sem sermos usados pelo Senhor, nós só fazemos coisas que não prestam. E quando Deus nos usa, não porque mereçamos, porque Ele tem um propósito, e nos dá essa capacidade, não é para jogar em cima de nós o louvor, como se fôssemos pessoas melhores, diferentes das outras. Não, temos que dar o louvor a Deus.
Então está falando aqui que certa mulher, sem identificar, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo a pior, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Então vamos estudar, que tem muita coisa para a gente estudar. Primeiro, ela não foi identificada, o louvor de tudo isso é a Deus. Alguém pode dizer, uma missionária, essa mulher foi inteligente. Ela descobriu que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Não foi inteligente, não. Isso é obra do Espírito Santo. E se você criar o hábito de sempre estar na casa de Deus, ouvir a pregação e começar a se mudar, a se transformar, a deixar os maus pensamentos, as práticas erradas, a mentira, a falsidade, em outras palavras, você começar a praticar a palavra de Deus, porque quem pratica a palavra de Deus deixa essas coisas erradas, você vai ver que mais cedo ou menos cedo, ou mais tarde ou mais cedo que for, o Senhor Deus vai revelar a você coisas importantes que você nem imagina na reunião. A gente conta, na Coreia tem um pastor chamado Paul Yong-cho. Esse homem tem a igreja maior do mundo. Ela tem quase 800 mil membros. E um dia de manhã, domingo, ele abriu a Bíblia e leu um versículo de Marcos. O versículo começa Jesus falando: bom é o sal. Lá no meio daquela multidão que estava assistindo ele, claro que não tem 700 mil no culto, eles fazem vários cultos, e tem culto domingo, terça-feira, para membro e tal, é dividido. Eu estive na igreja dele, lá deve ter uns 12 mil lugares. Mas lá dentro da multidão que estava lá assistindo, estava um chinês falido, passando necessidade, todo endividado, pensando até em fazer uma loucura na vida. Mas ele estava ouvindo a palavra de Deus. Na hora que o irmão Cho leu, bom é o sal, e continuou lendo, ele não ouviu mais nada. Aquela palavra bateu no coração dele e ficou assim: bom é o sal, bom é o sal, bom é o sal. Chamou a atenção dele. Saiu da igreja confessando: bom é o sal, bom é o sal. Parou e disse: se o sal é bom, eu vou ganhar dinheiro trabalhando com sal. Começou a comprar sal grosso, moer. Hoje é o maior comerciante de sal da Coreia. Por que aconteceu? Porque ele ouviu a palavra. Esta aqui ouviu, nós vamos ver aqui agora, e a palavra falou com ela. Na verdade, desde o primeiro dia que você ouviu o Evangelho, o Senhor Deus tem falado com você. A revelação vai aumentando, ela não muda. Isso aconteceu comigo. E Deus vai mostrando a gente. Às vezes Ele mostra coisa ruim na nossa vida. No Rio de Janeiro tem um seminário da Igreja Batista, Seminário Batista do Sul chamado. E eu sei disso porque na minha mocidade eu era batista também. E eu ouvi lá na Igreja Batista o rapaz contando isso. Isso aconteceu há 50, 60 anos. Lá tinha um parreiral, e um dos estudantes, quando todo mundo estava dormindo, deixava o demônio entrar nele. Ele saía do alojamento bem devagarinho, pulava a cerca lá, ia lá, pegava a uva e comia a uva. Não precisava disso. Ele almoçava, jantava, tomava café como todo mundo, e ninguém sabia que estava roubando as uvas. E um dia Deus foi misericordioso. Chegou o dia dele pregar, o local, o auditório do seminário lotado, todo mundo para ouvir. E ele começou a ficar nervoso assim: irmãos, eu não posso pregar, eu só vejo uva na minha frente. Aí ele contou.
o que tinha feito. Uma missionária, Deus envergonhou. Não, Deus não envergonhou. Deus fez aquilo para ele poder ir para o céu. Você está entendendo? Porque roubando uva, como roubando caminhão, como roubando agulha, como roubando moto que for, a pessoa vai para o céu. É um desonesto. As mãos estão sujas. Então o Espírito Santo foi e falou com ele, e ele só via a uva que ele tinha, e confessou perante todo mundo. Voltando aqui o texto então. Então essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Podia ser que ela tivesse artrite, artrose, tivesse um olho cego, um ouvido surdo, tivesse um problema conjugal. Meu irmão, o problema dela era um problema incurável. Quando o demônio atua numa pessoa, a pessoa fica nas mãos dele. Os doutores gastaram toda a sabedoria, lutaram para curar aquela mulher e ela piorava. Já não tinha mais nada, gastou tudo. O texto sagrado aqui diz que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Não sabemos se ela era rica antes, mas alguma coisa ela tinha. Gastou tudo. Onde falavam para ela que tinha um doutor que era bom naquele assunto, ela ia, fazia o tratamento e não melhorava. E não tinha jeito, nada lhe aproveitando, antes ainda pior. Você está na sua vida assim? Tem algo que cada dia está piorando? Então não tem jeito para isso. Missionário tem. Eu estou me corrompendo. Eu estou vendo que a cada dia eu estou aumentando a minha ação nas coisas erradas, nos pensamentos. O crime, o pecado, quem está preso nele, não diminui a sua ação não, há uma progressão, a pessoa está sempre aumentando. E como ninguém pegou ainda, acha que pode fazer mais, e vai fazendo, até que um dia é pego. É como a doença, vai aumentando, aumentando, e um dia a pessoa morre. A paciência de Deus está se esgotando para algumas pessoas. Para outras, a vida está terminando. O corpo já não está aguentando mais e a pessoa não acorda. Esta aqui acordou por quê? Porque era inteligente? Não. Veja aqui versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Você sabe qual é o maior benefício que nós podemos fazer para os pobres? Para as pessoas que têm vida errada? É falar de Jesus. Para as pessoas que se acham muito certinhas na vida, é falar de Jesus. Mas o bom é que nós falemos com consagração, que a gente não fale por acaso não, que a gente se ofereça a Deus, para que Deus possa nos usar, porque meu irmão, quando Deus usa aquilo que para algumas pessoas era impossível de entender, elas acordam e entendem no abrir e fechar de olhos. E quando Deus usa ao pregador, ao cristão que está testemunhando, esse faz o maior e o melhor dos benefícios para as pessoas. Falar de Jesus é você amarrar o diabo de pé e mãos. É você pegar uma marreta e acabar com aquela pedra. É você abrir todas as portas. Só Deus vai poder na eternidade nos mostrar o benefício que temos feito por ocupar o horário nobre de uma das maiores redes de televisão do país e entrar na casa de milhões de pessoas. É calcular de 8 a 12 milhões de pessoas que nos assistem todas as noites. E quantas estão mudando completamente a vida? Eu às vezes encontro pessoas, até sacerdotes de outras religiões, que me abraçam e dizem: missionário Soares,
muito obrigado. Seus programas me fazem bem. Não vou falar aqui para não pensar que estou desmerecendo outras religiões, mas estou lhe falando com pureza da alma. Esse ouvido já ouviram de vários, confissão desse jeito. E eu não tenho tempo de falar com muita gente. Se tivesse, quantos gostariam de contar? Eu sou um assíduo que está sendo abençoado. Mas por quê? Porque nós estamos falando de Jesus. Se estivéssemos usando o nosso tempo na televisão para falar de outra coisa, não produziríamos isso. Aquela mulher triste, vencida pela enfermidade, talvez já sem esperança alguma, alguém chega e fala de Jesus. E o que eu devo falar de Jesus? Primeiro é o seguinte, aquilo que você já conhece. Mas fique atento, porque na hora exata, no momento certo, o Espírito Santo põe na sua boca palavras que você até se surpreende. Entendimento da palavra, e aquilo muda por completo a vida de pessoas. Às vezes uma palavrinha só, você é usado por Deus e Deus abençoa. Eu era jovem na igreja, lá no Rio de Janeiro, estava ali com mais ou menos 20 anos, 21, e eu estava no ônibus, ia até para a minha igreja, era 6 e pouco da tarde, tempo de inverno, estava meio frio, tinha chovido, mas não lembro bem essa parte não. E tinha uma pessoa que eu já tinha visto, uma moça, várias vezes colocada na rua, a mãe ficava do lado, para pedir esmola. Essa moça tinha uma doença que ela ficava assim, ó. Se fizer isso em 1 minuto, você fica tonto. E ela fazia o dia todo, coitado, o tempo todo. E você via que ela não tinha bom entendimento. E eu estava no ônibus em pé, sentindo o coração. Tem que falar de Jesus. Puxei a cordinha, motorista, espera um pouquinho, disse sim. Estava ela com a mãe assim, foi assim, é sua filha? É. Posso falar uma coisa bonita para a senhora? Ela disse, pode. Jesus pode curar a sua filha. Ela ficou, é verdade. Vou lhe dar o cartão aqui da minha igreja. O meu pastor é muito usado por Deus. Vai na minha igreja. E não é que a mulher aceitou? Eu sentava muito na galeria e ela chegava com a menina lá, e a menina, daí um dia, daqui um dia, daqui um dia. Aquilo estava uma alegria tão grande no meu coração. E um dia o pastor chegou e perguntou, quem é que evangelizou a mãe daquela menina tal? E eu fiquei assim, eu fiz para Jesus, não vou falar, não. Depois chegou assim, foi você, hein? Eu não sei. Não, acho que foi um clarim desse jeito. Eu acho que você fala, pastor, eu falo tanto de Jesus, não sei quem foi. Claro que eu sabia, eu não queria que ele batesse palma, queria receber de Jesus. Aquela palavra simples que eu falei com aquela senhora entrou no coração dela e a vida dela mudou-se. Ver aquela menina curada era a coisa mais linda que podia acontecer para mim ali. Falei, Jesus, como o senhor é lindo. Se Deus lhe tocar um dia, não custa nada. E Ele toca não um dia, Ele toca todo dia. Você vá e fale de Jesus. Esta ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar, meu irmão, o horizonte para ela se descortinou. O entendimento abriu. E ela sentiu que ela era amada. E eu tenho certeza que quem falou sentiu muito mais. É dando que se recebe. Quando você vai e faz uma obra, Deus lhe recompensa na hora, mas você vem com uma felicidade tão grande, e você vem tão forte, tão cheio de poder, que naquela hora você pode fazer uma oração, se necessário for, Deus dirigir, igual de Josué, que mandou o sol parar, a lua se deter e o dia não se pôs por quase mais um dia. Missionário, eu sou fraco, eu não tenho poder, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus faz, mas eu não tenho condições, porque você não fala de Jesus. Talvez você fala do diabo. Não, isso não fala das coisas erradas, aponta erro dos outros.
Você está falando que o diabo faz. Esqueça, esse mundo é sujeira. Esse mundo tem prostituição do lado, tem roubo do outro lado, tem mentira do outro lado, tem traição. Não compensa falar essas coisas. Esqueça isso. Fale das coisas boas. A nossa estada aqui é tão rápida. Quem é novinho pensa que vai ter a eternidade. Quem já está ficando maduro, mas poxa, ontem eu era uma criança, eu já estou ficando madura, mas não estou mais aqui, é tão rápido. Então compensa gastar esse tempo falando de Jesus, levando o conhecimento de Deus, plantando a boa semente. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Estou fazendo uma reunião, a igreja lotada, isso tem uns 15 anos mais ou menos. Senti no coração. Pus o povo a cantar, diz: pastor, pega o som e vai para a Praça do Pacificador. Eu vou terminar a reunião. Fecha os olhos. Ninguém viu, o pastor saiu com a meia dúzia de obreiro ali, pegou o som, e eu terminei a reunião, despedi todo mundo. Quando todo mundo foi embora, eu saí para a rua tranquilo, sozinho. Cheguei lá na praça e estava com as 10 pessoas, já que estava juntando. Aí eu peguei o microfone e falei: pessoal, Deus me mandou aqui hoje para fazer uma obra. Eu sei que Ele vai fazer um grande milagre aqui. Você que está sofrendo, vem para cá. E começou a juntar povo. Já tinha uma multidão razoável. Dei o recado rápido e orei. Que testemunho. Uma mulher pegou o microfone. Não, só tem que deixar eu falar. Pessoal, vocês me conhecem. Eu sou P, falando palavrão que identifica a prostituta. Eu não tenho vergonha de falar. Eu estava ali como eu faço vida todo dia. Esse homem começou a falar, os clientes não apareciam, e eu me deu uma raiva, a vontade era pular no pescoço dele, esguelá-lo, matá-lo, porque hoje eu não ia conseguir nada. E esse homem continuou falando, pessoal. Aqui foi mudando alguma coisa. Ele parou e disse: vou fazer uma oração. Olhem para a minha mão. E o pessoal olhava. Essa mão a vida toda foi assim. Eu nunca abri essa mão. Olha aqui agora. O pessoal ficava: eu não estou brincando não. Eu sou P. Eu não sou dessa igreja não. Falando palavrão. Mas olha o que esse Jesus fez por mim. Que coisa linda. Não tem preço. Essa outra estava ali, vendo a vida sair dela. Gastou tudo, não tinha mais nada. Talvez estivesse vestida num trapo. E alguém foi e falou de Jesus. Os olhos se abriram. A fé veio no coração. É o que eu estou fazendo para você aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui hoje como último lugar. Vou acabar com a minha vida. Acabe com o pecado. Vem para Jesus que você vai viver. Olha que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Por que ela falava isso? A Bíblia diz que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Nós não temos que criar algumas coisas e dizer: Deus vai fazer isso. Não. Nós temos que entrar em comunhão com Deus, vir para a igreja, ouvir a palavra, e quando nós sentirmos no nosso coração uma direção, devemos fazer. Ela sentiu que aquele mal incurável, que havia tirado dela tudo que ela tinha de material, e agora a própria vida estava sendo levada, seria curado por um ato muito simples. Qual é? Tocar na roupa de Jesus. Ô missionário, se alguma pessoa pregasse isso, um pastor dissesse: olha, eu senti de Deus, vou me consagrar, e no dia tal você vem aqui, se você tocar na minha roupa você vai ser curado. Muita gente diria: esse pastor é do diabo. Onde é que tocar na roupa de um homem de Deus a pessoa é curada? O Espírito Santo falou com ela. Aquilo que o Espírito Santo falar pela palavra, faça. 1977, eu senti no coração. Ele disse: pessoal, eu vou dar uma bala.
ungida para todas as pessoas. Você vai chupar uma na igreja e vai levar uma para casa. Olha, naquele tempo tinha uma rádio no Rio, chamada Rádio Copacabana, que era uma salada de igrejas. Ali tinha programa de macumba, ali tinha programa crente, ali tinha programa espírita, tinha programa de tudo. Os pregadores, ao invés de pregar a palavra, esse missionário está doido. Onde já se viu ungir uma bala? Quando é que Jesus fez isso? Eu acho que Jesus nem nunca chupou bala, que tempo talvez não tivesse bala. Jesus nunca usou um paletó, aquele tempo não tinha paletó, a roupa era outra. Então eu estou em pecado usando paletó. Eu dizia o seguinte: mas se o macumbeiro pode pegar um alimento, e nós sabemos que muitos fazem isso, ele faz uma macumba, um trabalho, dá para o inocente toma e fica todo perturbado, por que eu não posso fazer uma bênção alimento? E dei. A igreja estava cheia, foi uma bênção, Deus curou, libertou. Quando terminou o culto, foi todo mundo para casa. No outro dia eu chego na igreja, uma velhinha dessas pentecostais que usa um coque na cabeça, manga comprida. Aquele tempo eu estava com 30 anos mais ou menos, ou um pouco até menos. Quando foi isso? Sei lá, Deus me livre. Tempo de Deus me livre aí. Eu estou entrando na igreja, ela veio, mas deu um pulo no meu pescoço, quando me digo: vó, para com isso, vó, o que houve? Olha aqui, missionário, eu tinha um caroço desse tamanho na veia aorta, por muitos anos, o doutor não queria operar, que estava com medo. Eu chupei a bala em casa, acordei hoje, seu caroço, missionário. Meu irmão, aquilo me alegrou tanto. Mas por que sofreu aquilo? Porque eu senti no coração. Deus tocou no meu coração para eu fazer aquilo. Deus tocou no meu coração para eu vir aqui hoje pregar para você. Eu perguntei a ele: o que eu prego? Ele me ensinou. Já preguei tantas vezes essa palavra, e eu sei que essa palavra vai produzir milagres aqui hoje. Mas por quê? Porque a palavra não volta vazia, ela faz aquilo. Esta senhora dizia: se eu tão somente tocar nele. Ela segurou o que Deus revelou. Segure. O erro de muita gente é não segurar. O que Deus falou é o que Ele vai fazer por você. Se ela tivesse mudado, não teria recebido a bênção. Ficou firme. E foi difícil encontrar Jesus. Aquele tempo se andava a pé ou no lombo de animal. Jesus, com a multidão, devia estar a pé. Aquele tempo não tinha bicicleta, não tinha rádio, televisão muito menos, não tinha avião, não tinha automóvel. Como é que ele descobriu onde Jesus estava? Ele andava de cidade em cidade perguntando: o senhor Jesus esteve aqui? Não, passou aqui há 15 dias. Foi para aquela direção, corria para lá. E aqui? Não, aqui não chegou não. Então ele foi para cá e tinha que encontrar, até que ele encontrou Jesus. Deus lhe deu a revelação? Deu. Você precisa ter esse encontro com Jesus. A revelação era: se você tocar nas vestes dele, você vai ser curado. E ela segurou. Segure aquela revelação que Deus dá para você. Não estou entendendo, vou segurar, vou ficar firme. E ela ficou. E o que aconteceu? Se eu tão somente tocar nele, sararei. E logo, ouvindo falar de Jesus, tocou na sua vestimenta. Ela tocou, fez o que Deus mandou. E, porque diz isso, somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Meu irmão, quando você faz o que Deus mandou, exatamente como Deus mandou, você não muda as palavras. Você vai e fala, não importando o que foi, que às vezes Deus dá uma missão difícil. O profeta Elias, Deus disse: você tem que ir diante do rei Acabe, missão difícil, e falar para Acabe que por causa das feitiçarias dele, você vai fechar os céus e não vai ver chuva nem orvalho. Que situação difícil. Ele não era profeta
Na época não. O texto começa dizendo um dos moradores de Gileade. Se você acha que Elias era profeta antes, você está enganado. Ele era um dos moradores. Se fosse profeta, diria: e Deus falou ao profeta Elias. O Elias veio, encontrou-se com Acabe, o rei, o plenipotenciário, aquele que podia mandar cortar o pescoço, matar, fazer o que... E ninguém ia pedir explicação a ele. Tinha todo o poder na mão. Era um verdadeiro ditador, o dono da situação. O Elias chegou e repreendeu o Acabe. Não chegou simples, não. Rei, o senhor tem que parar com essa feitiçaria, com essa bruxaria. E deu uma bronca tremenda, e o Acabe não quis ouvir. Disse: pois bem, então, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai haver orvalho, enquanto eu não disser 3 anos e 6 meses de seca. O Acabe deve ter rido na hora. Esse doido aqui, já tem tanto doido, manda um doido me afrontar. Ele agora que manda na natureza. Meu irmão, quem anda com Deus, obedecendo a palavra de Deus, manda na natureza, manda no demônio, manda na doença, manda na miséria, manda em qualquer situação. A pessoa que está debaixo de missão, ela tem Deus confirmando a palavra dela, e deve falar a palavra de Deus. Essa dizia, o Espírito Santo falou: você tem que tocar nele. Ela disse: se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. Tocou, e logo, imediatamente, ela sentiu-se curada do seu mal. Sentiu que ela estava curada. Veja o que diz aqui: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Também não demorou muito não, Jesus tomar uma decisão. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aqui mostra que Jesus tem controle de tudo. Ele sentiu a virtude sair dele. As coisas não acontecem por acaso, não acontecem por mágica. Há um processo divino no milagre que ocorre, que começa às vezes muito tempo antes, quando a pessoa ouve falar de Jesus, e que vai se realizando até a pessoa fazer o que Deus mandou. E acontece porque Deus permite. Humanamente falando, Jesus não sabia de nada, só humanamente. Claro que ele sabia de tudo. Jesus sabia o que toda aquela multidão que estava do lado dele pensava, o que todo mundo havia feito de bom ou de ruim em toda a sua existência. Jesus sabia o que todo mundo pensava naquele momento, os planos que tinham. A mesma coisa comigo e com você. Jesus sabe qualquer coisa errada que você já fez, e sabe qualquer coisa boa também. Se você tem um acordo secreto com uma pessoa que seu marido não sabe, sua mulher não sabe, Jesus sabe. Mas é tudo revelado para ele, claro ali. Você não tem que tentar ser o bonzinho ou a boazinha com Jesus. Tudo está nu, patente aos olhos dele. Se você pegou alguma coisa de alguém e pôs aqui, Jesus sabe quantos demônios entraram na sua vida com aquela coisinha que você pôs. Se você passou uma pessoa que não é o seu cônjuge, e você olhou, reparou, Jesus sabe. Tudo está nu e patente aos olhos de Jesus. Aquele pensamento ele sabe. E sabe qual é o melhor? Senhor, errei, me perdoa, me muda. Eu quero ser uma pessoa de bem. Mas eu não posso, você sabe, isso aqui me dá... Não, aquilo só me dá prejuízo, não dá lucro não, aquilo dá prejuízo. Hoje eu quero mudar completamente. Eu tenho uma alma que é eterna. Eu preciso hoje me converter, me mudar. Esta senhora, ela dizia, tocou, e Jesus sabia que a virtude saiu. Aí aconteceu um fato bastante incomum.
E Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ué, missionário, ele não sabe de tudo? Sabe. E por que ele não sabia que foi a mulher que tocou? Sabia. Meu irmão, ninguém engana Jesus, não. Sabe de tudo. Eu não sei. Você pode me enganar. Missionário. E pode ser tudo mentira. Jesus perguntou: quem é que tocou nas minhas vestes? Ele queria que a mulher tomasse uma posição publicamente. Está esperando que você o faça. Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos. Ele insistiu tanto que os discípulos chegaram e deram uma repreensão em Jesus. Veja o que os discípulos falaram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E outros falam: senhor, não estou me entendendo. O senhor vem andando com uma multidão. Quem anda na multidão leva esbarrão, alguém tropeça, toca. E o senhor diz agora que alguém me tocou? Não estou me entendendo. Em outras palavras, o senhor tem que ir lá curar a filha do Jairo, fica parado aí, a menina morre, o que vai ser depois? Não tente apressar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Você não sabe de nada. Às vezes você quer tomar decisões, não porque tem que ser feito. Deus, o que eu tenho que fazer? Sentiu aquilo de Deus, vou fazer isso. A multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizeram. Eu penso que a mulher tremia toda vez que Jesus passava. Que Jesus passava os olhos assim, ó. Quando ele olhava, descobriu. Ele não descobriu, já sabia de tudo. Quem é que me tocou, pessoal? Quanto tempo a gente não sabe? Eu estou perguntando. Ele queria ver a que isto fizera. Aquela pessoa, aquela mulher, sabia que era uma mulher, sabia de tudo. Quem foi que me tocou? Não corra de Jesus. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Meu irmão, essa mulher estava iluminada. Com Jesus, diga toda a verdade. Tem gente que vai pedir perdão de pecado e começa a mentir. Senhor, mas eu caí, mas porque aquela pessoa me provocava. É porque a minha mulher não queria nada comigo, o meu marido e o meu patrão. Não fala mentira. Jesus, eu quero dizer a verdade. Eu fui sujo. Eu fiz. Você não teve coragem para fazer? Então tenha coragem para poder assumir os custos. Fiz. Vou lhe contar toda a verdade. Aí contou quando ela começou a sofrer, o que ela tinha na vida, com quem ela se tratou, gastou, que ela deve ter praguejado muitas vezes, falado até contra isso, tal. Abriu o coração e disse: mas quando eu ouvi falar do Senhor, Senhor, o meu espírito se alegrou e bateu em mim uma certeza que se eu tocasse na orla das suas vestes, na beirada das suas vestes, na pontinha das suas vestes, eu seria curada. Disse toda a verdade. E o que Jesus disse para ela? Filha, Jesus fez coisa errada aqui. Chamou a mulher de filha. A tua fé te salvou. Qualquer pessoa que entenda a palavra de Deus sabe que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Mas Deus chamou a mulher que estava morrendo de hemorragia de filha. Por que ela era filha de Deus? Quando você tem os mandamentos e os guarda, você ama Jesus. Quando você ama Jesus, você é amado do Pai. Quando você tem os mandamentos e os guarda, você assume a sua filiação. E assumindo a sua filiação, Deus assume a sua paternidade. Deus só é pai daquele que é filho. Não importa quem
você tem sido até agora. Se você entra pela porta, se você se apresenta a Deus, se você ouve a palavra e recebe a palavra no seu coração, assume, você passa a ser filho de Deus. Amigo, tinha uma multidão seguindo a Jesus. Quantos ali tinham um problema de saúde? Não sabemos. Provavelmente devia ter outras senhoras com hemorragia, com um problema sério no útero, que se fosse hoje o doutor arrancaria tudo e jogaria fora. Deveria ter problema ali com artrite, artrose, reumatismo, esquecimento, braço que não levantava, braço que não ia para trás. Tinha muita, mas só esta foi curada, porque só esta segurou aquela palavra que Deus disse e continuou falando aquela palavra e fez o que Deus mandou. Na hora que ela fez, Jesus, você é minha filha. Na hora que você faz, você é filho e é filha de Deus. Naquela hora a bursite não aguenta, a artrite, a artrose não suporta, os seus braços ficam bons. Naquela hora o seu problema acaba, porque você verdadeiramente é filho, e filho tem direito de ter tudo que o pai tem, e o pai tem tudo que você precisa. Não tinha mais segurança, não tinha mais nada segurando ela. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. O que é que salvou ela? Aquela fé que ela teve quando ela ouviu falar de Jesus, porque ela não perdeu. Quantos já ouviram uma mensagem, derramar lá, eu aceito Jesus como um Salvador, no outro dia estava fazendo a mesma coisa de antes, não adiantou nada. Mas aqueles que seguraram a revelação, não, eu agora sou de Jesus, a minha vida não vai ser diferente, não vai ser mais a mesma, vai ser diferente, não vai ser diferente daquilo que Deus determinou para mim, eu vou fazer exatamente o que Deus mandou que eu fizesse. Então vai ouvir Jesus falar: a tua fé te salvou, filha. E ele disse mais: vai em paz. Que palavra! Para você nunca mais vai ter obstáculos. Olha que bonito. Quem é filho de Deus, nunca mais a porta do céu é fechada. Para mim está, porque você deixou de ser filho, você parou de agir na palavra. Você ia bem com Deus, chegou um dia, apareceu alguém, alguma coisa, e você deixou Deus de lado e foi embora sozinho. Deus ficou parado. Os obstáculos se sucederam. Tem gente que é um tropeço após um tropeço, um tombo após um tombo, sofrimento após sofrimento. Vai em paz, não terá mais obstáculo, tropeço, você está livre. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ele só não saiu na hora, não, ela ficou curada, como se nunca tivesse tido mal e nunca mais o teria. É o que Deus quer fazer por nós. Missionário, eu quero Jesus na minha vida. Hoje eu quero me converter. Hoje eu quero mudar de vida completamente. Quer que Deus mude você? Fique em pé que eu oro por você agora. Quero ser filho, missionário. Quero ter direito à bênção. Curve a cabeça e feche os olhos. Diga assim: Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para receber o Senhor Jesus como meu Senhor, o meu Salvador. Senhor Jesus, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, e eu Te peço, meu Deus, perdoa-me de todos os pecados que tenho cometido por pensamentos, palavras, atos, consciente, inconscientemente.
E eu te peço, limpa-me agora para a tua glória. Deixa o missionário orar agora. Pai, eu dei a tua palavra, eu dei a tua mensagem, e essas pessoas receberam. Algumas, ó Deus, entraram aqui completamente desorientadas. Outras pensavam que estavam fazendo o que é certo, mas acordaram agora. Estão perdidas, ó Deus, e estão pedindo a salvação. Perdoa os pecados, Pai. Limpa completamente. Santifica. Meu Deus, em nome de Jesus, muda esta vida para melhor. Agora eu estou orando em nome de Jesus. A mão de Deus está sobre a sua vida. Oh Espírito de Deus, algumas estão pedindo a reconciliação, já foram da tua família, ovelhas do teu pastoreio, mas se desviaram, se sujaram, se machucaram, e agora vem pedir a salvação. Dê a salvação, cura agora, salva agora, muda esta vida completamente. Eu vou usar agora a autoridade que tens me dado para essas pessoas ficarem libertas. Como ministro da palavra de Deus, eu declaro que todas essas pessoas que hoje, de coração e com fé, aceitaram a Jesus, pediram perdão dos pecados, pediram a reconciliação, estão salvas, perdoadas, reconciliadas. O mal perdeu o domínio e você agora ganhou uma bênção. Oh Senhor, desça a tua paz sobre essa pessoa, porque ela vai sair daqui hoje como uma nova criatura. Ela vai sair daqui hoje andando em paz, e em paz viverá. E esta pessoa, Deus, vai ser uma bênção para essa cidade, para esse estado, para este país, para a humanidade em geral. Deus está falando ao seu coração. Deus está mudando. Em nome de Jesus. Esses caroços que existiam no seu pescoço estão sendo tirados agora. Eles pareciam uma coleira muito apertada que produziu isso. Mas Deus está tirando. A sua mente está sendo livre. Você é livre, meu irmão. Livre, minha irmã. E você diz: obrigado, Jesus. Graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.